A gente faz rádio com amor e a nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa e do trabalhador. De dia, de tarde, de noite e de madrugada estamos aí. A Tupi tá ligada em você e você tá ligada é na Tupi. No carro é só alegria, em casa melhor companhia. É tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. A Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. Beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é um povo e o povo é Tupi. É isso aí, meu povo. A gente faz rádio com amor, Super Rádio do Brasil, maior tititi. Vamos lá! O Rio já consagrou, a Tupi é um povo e o povo é Tupi. Vai começar mais um show esportivo. Os craques da informação vão agitar geral em todas as plataformas. Tupi na rede. Tupi na rede. Para comandar os craques da seleção brasileira do rádio. Vinícius Gama. Alô galera, alô família Tupi, boa noite, tá começando agora o nosso Tupi na rede, nesta quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023, feriado, dia de finados, e hoje o Tupi na rede também no FM 96,5. Como sempre, vamos fazer aquele esquenta do giro esportivo, destacando aí os clubes do Rio, a rodada de número 31 do Brasileirão e, claro, vamos falar da grande decisão da Copa Libertadores da América, sábado, 5 da tarde no Maracanã. Tá chegando a hora. Fluminense, Boca Juniors. E a nossa enquete de hoje. E aí, botafoguense, qual o seu sentimento nesse momento aí da temporada do Campeonato Brasileiro? Apreensivo ou ainda não? E você, rubro-negro? E aí, vascaíno? Vasco venceu hoje o Cuiabá 2-0, esperanças renovadas. E você, torcedor do Fluminense, hein? Ansioso com a decisão da Copa Libertadores da América? Participe aí com a gente, 98018-8880, 98018-8880. Na mesa de áudio, Anderson Almeida, na produção, Wagner Fernando. E comigo para fazer mais um Tupi na rede, hoje também no FM, ele... Thiago Vera. Tudo bem, Thiago? Boa noite para você. Uma quinta-feira recheada no nosso Tupi na rede, também no FM 96,5. É muita coisa pra gente falar, debater, Campeonato Brasileiro, jogão de ontem também. Tá chegando a hora do Flusão na grande decisão, Thiago. Boa noite. É verdade, boa noite, Gama. Abraço, Anderson, pessoal ligado aqui na Super Rádio Tupi. Uma rodada aqui pros times do Rio, teve o Botafogo, que fez pra mim o melhor primeiro tempo, melhor atuação até então no futebol brasileiro esse ano. Porque se a gente falasse que o justo seria ser 5-6-0, não seria bairrismo, excesso, nada. Não seria festa antecipada, nada que tivesse esse tipo de conotação. Seria uma realidade dos fatos. Teve bola na trave, o Vitor Sá mesmo um pouco distante do gol, né? Tava fora da área, dribla o goleiro, chuta pra fora. O Júnior Santos entra cara a cara com o Everton. Está na perna esquerda, o Everton faz a defesa. Bola na trave. Bola na trave. Além de outros lances criados pelo Botafogo, com o Palmeiras assim, perdido. A gente sentiu o Palmeiras em outra sintonia. O próprio torcedor do Palmeiras não entendia nada que estava acontecendo. Acaba o primeiro tempo, uma vibração danada, os jogadores do Botafogo saem aplaudidos, então era um clima muito favorável. E não tinha nunca como prever que o segundo tempo seria daquela forma, né? Com o Palmeiras virando do jeito que virou, mudando a forma tática de jogar, não se intimidando com um placar adverso na casa do adversário, líder do campeonato, um 3-0. O Hendrick chamou a responsabilidade, cresceu de produção, fez 2 gols, deu assistência, e o Palmeiras, de uma forma espetacular, conseguiu um resultado que acho que nem o mais fanático dos torcedores do Palmeiras, naquele intervalo, iria falar assim: olha, eu vou jogar aqui minha casa, que eu garanto a aposta que o Palmeiras vai virar esse jogo para cima do Botafogo. Não tinha como prever esse tipo de situação, uma dessas zebras históricas do futebol, como o próprio Palmeiras já provou do veneno contra o Vasco na época da Mercosul, né, na decisão que também era em São Paulo,
Só que tem um porém, né? Aquilo era o último jogo, era a final de campeonato. Então você tem uma parte mental, psicológica ainda mais delicada do que o jogo de ontem, que tinha um caráter de final, mas não era exatamente uma decisão de campeonato. E ali também uma diferença, né? O time que virou, no caso o Vasco, jogava com a menos. Júnior Baiano foi expulso. Essa diferença. Aí foi o contrário. Foi no meio do segundo tempo, né? Lá por aí. Algo assim. Mas foi o contrário, foi né? O Vasco que virou, que tinha um homem a menos e mesmo assim, na casa do Palmeiras, conseguiu o resultado. Então, assim, pro Botafogo foi trágico por tudo que aconteceu. Apagou o excelente primeiro tempo que fez. Seria um resultado histórico, estava todo mundo empolgado e agora a diferença para o Palmeiras é de 3 e para o Bragantino é de 4 pontos. O Bragantino venceu o Goiás mais cedo em Goiânia. O Bragantino tem o mesmo número de jogos que o Botafogo, um a menos, que é contra o Flamengo, jogo adiado, e o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Melhor, tem um jogo a mais, no caso, em relação ao Botafogo na tabela de classificação. O Vasco venceu hoje o Cuiabá e, independentemente da atuação, o que o Vasco se importava era o resultado. Teve bola na trave contra, foi um jogo dificílimo, muito calor, né? Um jogo à tarde pelo feriado e tal. E o Vasco conseguiu marcar um gol, revisão do VAR, não interessa. O que o Vasco precisa agora, mais do que nunca, é vencer, pontuar e tentar escapar do rebaixamento. O Flamengo, surpreendente a derrota para mim, de virada para o Santos, né? O Tite encontra dificuldades, o time oscila nesse momento. E como a temporada é muito ruim, sem nenhum título, totalmente fora de qualquer previsão, pelo elenco que o Flamengo tem, pelo investimento financeiro que o Flamengo faz, perigar em não estar nem na pré-Libertadores, hoje periga bem, né? É algo que chama a atenção negativamente. E o Fluminense, né? Se preparando com toda a sua atenção, todo esforço, tudo que pode ser da história do Fluminense vai ser jogado no sábado com o Boca no Maracanã na final da Libertadores, que de hoje para amanhã vai movimentar mais ainda, até sábado a gente vê quem vai ser o campeão da Libertadores. É isso aí, então deixa eu aproveitar o gancho e já partir aqui pro Sérgio Guimarães. Sérgio, você cobrindo aí o Fluminense nesse tempo aí de Super Rádio Tupi, boa noite para você. Boa noite, Gama. Já são, né? 2 títulos estaduais, né? Cobertura, mas efetivamente no segundo jogo, que foi o último título estadual, que o Fluminense vira para cima do Flamengo 4-1, e agora uma decisão de Libertadores. Você tá ali no miolo, no meio do furacão, mais uma vez, com o tricolor. A torcida tá naquela expectativa e tal, mas quem trabalha ali, o profissional que trabalha no clube também fica numa expectativa grande e muito trabalho, né, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Gama. Boa noite, Tiaguinho. Gostei da análise do Tiaguinho. Boa parte do que ele falou, eu tava aqui assim com a cabeça, que assim, quem tá me olhando no YouTube, ele, por que esse cara tá com a cabeça? Porque eu tava concordando. Abraço, Anderson Almeida, o AA, contagem regressiva do Anderson Almeida, vai para a vassoura, vai varrer tudo nas férias dele. Mas eu fico com adrenalina, eu tô nessa adrenalina, e conversando com os torcedores do Fluminense, cada vez eu sinto uma reação diferente, e eu tô sentindo essa reação. Agora, eu fico preocupado, e estou muito preocupado. Estava conversando no departamento ali com o Gustavo Mota, com o Tiaguinho, com o André Ribeiro ali, com o Gentili, ainda estava por ali. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no periférico da decisão. Infelizmente, né, Sérgio? Não sabia que ia ter. E assim, claro que não é legal a gente falar, mas a gente tem que falar. A tendência, eu espero até que não, mas a tendência é até piorar, porque mais torcedores do Boca Juniors vão chegar. E eu fico também apreensivo no pós-jogo, né? Mas sabe por que está acontecendo isso? O Thiago vai até me ajudar. Todos os times têm algumas torcidas que estão proibidas de frequentarem os estádios. No Brasil todo. No Brasil todo. Se você pega Fortaleza, tem alguma torcida do Fortaleza que não pode entrar no estádio. Bahia, a mesma coisa. São Paulo, a mesma coisa. Palmeiras, a mesma coisa. No Rio, todos os 4 clubes estão com torcidas, algumas proibidas, de entrar nos estádios. Então, o que esses caras fazem? Porque antigamente eles iam para os estádios e brigavam e saíam na porrada. Antes, durante e depois, lá fora e lá dentro. Agora eles não estão entrando mais nos estádios. E cada vez mais o cerco está sendo feito no entorno do estádio. Então eles procuram, cara, os locais onde tem concentração. Por exemplo, onde é que a porrada está comendo cedo?
aqui no Rio, desde cedo. Copacabana, por quê? Em Copacabana tem um evento da Conmebol chamado Fan Zone. Inclusive foi fechado antes da hora. Eu estou lendo aqui o grupo de jornalistas estrangeiros aqui da Conmebol. E no grupo, a nossa companheira Aline Nastar, inclusive, traz a informação que foi fechada a Fan Zone antes do tempo determinado pela Conmebol por motivo de segurança. Porque já se sabia que torcedores do Boca estão com maior número, neste momento, concentrados em Copacabana, na Avenida Atlântica, com Princesa Isabel. Por quê? Lá tem um quiosque de um argentino que mora aqui no Brasil há muito tempo, e esse cara recebe todos os argentinos ali. É uma concentração de argentinos que moram aqui ou na região dos Lagos, onde tem muitos argentinos, em Angra dos Reis, onde tem muitos argentinos, e na zona sul do Rio de Janeiro, onde tem muitos argentinos. Somando-se a concentração de muitos argentinos, não sei se vocês viram a caravana, são 101 ônibus, carretas, caminhões, triciclos, motos, ônibus de rodoviária, aviões que ainda estão vindo para o Brasil. A Cordilheira dos Andes tem um determinado trecho que está interditada. E os caras estão fazendo o quê? Os caras estão começando o trecho em algumas províncias, em alguns locais da América do Sul. Eles não estão podendo pegar aquela estrada, cara, que é a maior estrada que nós temos no mundo, uma das maiores, que você vem da Cordilheira dos Andes, que vem lá de Machu Picchu e tal, e você vai descendo e vai chegando aqui no Brasil, junto com o Uruguai. Tá fechado. Aí os caras estão dando a volta, cara, por outros países para conseguir chegar aqui. Vai ter gente que vai chegar aqui quando o jogo estiver terminando, mas os caras querem estar aqui para sentir o sabor de uma vitória, o sabor de uma decisão. Então, voltando à pergunta inicial, estou sentindo uma adrenalina, mas o meu motivo é de muita preocupação. É isso aí, e é aquela coisa também, né, ô Thiago? TV, claro, vai mostrar e tal, a concentração dos torcedores do Boca em Copacabana e tal, e aí os torcedores do Fluminense não vão querer ficar atrás, eles também vão lá, vão querer passar lá e tal, mostrar força, mostrar que estão presentes e tal, e aí acaba que vão acontecer as confusões, infelizmente, né? Tem Cinelândia e Sambódromo, não podemos esquecer, hein? Existem os diversos tipos de torcedor, né? Tem a galera que vai ver o jogo, tem a galera que vai pra baderna. Infelizmente, a gente sabe que quem vem pra baderna, quem tá, no caso do Fluminense, e quem vem do Boca pra baderna, isso vai acontecer. Naturalmente, as autoridades de segurança, né, fazem um planejamento, tudo está sendo tentado ser, pelo menos, feito da melhor forma possível para conter os problemas, mas é muita gente e eu acho que é difícil de você 100% nesse momento impedir que alguma briga, a violência, o choque entre as torcidas, algo dessa natureza aconteça, infelizmente, porque é muita gente. Não há contingente suficiente de segurança para isso. Eu estava até pensando, Gamali, se poderia ser feito o seguinte, restringir uma entrada de torcedores quem tem ingresso no Rio de Janeiro. Difícil. Só que aí você mexe com outras tantas coisas, né? Você mexe com o turismo, porque tem gente que é de bem e quer vir para o Rio de Janeiro para curtir. Você mexe com as companhias aéreas que estão lucrando. Automaticamente tem taxista, tem Uber, tem bares, tem lugares turísticos. Secretário de Turismo, Tutuca, falou que o Rio de Janeiro está com 87,6% da hotelaria e de turistas aqui, e ainda não chegamos no final do ano. Então você pode, tomando essa medida assim mais radical de tentar só liberar a entrada de quem tem ingresso para ver o jogo, impedir que qualquer pessoa curta, que aproveite o Rio de Janeiro. Porque nem todo mundo que vem da baderna. Então, assim, é difícil. A gente espera que as autoridades de segurança consigam o máximo de empenho e de ações, né, concretas para tentar realmente fazer com que não tenha esse embate, né, esse choque, ou que isso seja muito reduzido entre torcedores brasileiros, sejam do Fluminense ou alguns outros infiltrados,
torcedores argentinos do Boca que estão nessa decisão e que de fato seja um sábado lembrado dentro de campo, né? Que fique somente no futebol, quem veio para torcer, que comemore, tome sua cerveja e que também quando tem algum tipo de problema, Gama, se aplique a lei. O Brasil é um país muito frouxo nesse tipo de situação, né? A gente sabe que se for em outro país que tem medidas mais rigorosas, eu duvido que essa baderna vai acontecer. Então que a lei seja aplicada tanto com um brasileiro que está cometendo uma infração, quanto um argentino que vem para cá fazer bagunça também. É isso aí, 9h16, aqui já nos nossos estúdios, né? O nosso Gustavo Mota é sempre competente, atuante no nosso departamento de jornalismo aqui da Tupi. Tudo bem, Gustavo Mota? Boa noite. Tudo bem, Vinícius Gama? Muito boa noite para você, boa noite, Thiago, Sérgio. Boa tarde, Gustavo. E toda boa a tarde, família. Não, boa noite, né? Boa Porque noite. eu ainda estou ainda imaginando que eu ainda estava antes de 18 horas. Toda a família Tupi ligada aqui no Tupi na Rede. Eu vou começar essa entrada do jornalismo. Primeiro, a gente vai ouvir um ouvinte que acabou de trazer uma informação de momento lá de Copacabana, porque está acontecendo mais uma briga entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors. Alô, Vinícius Gama, aqui é César. Tricolor mais do que nunca. Olha, o Fluminense vai levantar esse título no sábado, se Deus quiser. A não ser que caia uma trovoada, aconteça uma opção de coisa ruim. Mas se Deus quiser, Nossa Senhora da Aparecida vai fazer esse título cair pro Fluminense. Eu confio que ela vai me dar esse título. Aqui em São Gonçalo, só dá tem Tupi, mais confiante do que nunca. Eu acredito que vou ser campeão inédito da Libertadores no sábado. A gente tá conseguindo um ouvinte que ele estava no momento em que essa briga estava acontecendo. A gente traz mais atualizações. Pelo menos centenas de pessoas começaram uma correria ao redor da orla de Copacabana por conta de mais uma confusão envolvendo torcedores do Fluminense e do Boca Juniors. A concentração dos torcedores do Boca Juniors é em Copacabana, inclusive está previsto para amanhã uma grande festa dos torcedores com uma bandeira ao redor da praia de Copacabana, ou seja, a situação pode ainda complicar. E não só isso, agora à noite também foi registrada uma briga entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors aqui na Lapa, na rua Riachuelo, nas proximidades de um posto de gasolina. Diversos torcedores com a camisa do Fluminense estavam procurando por torcedores com a camisa do Boca Juniors para que começassem essa briga. Ou seja, a situação de momento então, 2 pontos de briga, intensa briga aqui pela cidade do Rio de Janeiro. A gente segue acompanhando essa situação para trazer mais atualizações a respeito dessa confusão que vocês já estavam debatendo sobre isso. Inclusive a gente vai colocar no ar o áudio do ouvinte sobre essa briga lá em Copacabana. Claudinho do táxi para Informe Tupi. O couro tá comendo em Copacabana. Polícia, torcida do Fluminense, torcida do Boca. Gás lacrimogênio, tiro de bomba, a coisa tá feia. Claudinho do táxi para o Informe Tupi. Boa noite. Cara, gás lacrimogênio, bombas, cara, um negócio, digamos que uma tragédia anunciada, né, Gustavo? Exatamente. E como o ouvinte relatou, a Polícia Militar segue atuando e está tendo que tomar medidas mais drásticas para poder amenizar e também diminuir essa confusão. Então precisa utilizar o gás lacrimogênio, as bombas de borracha e a situação os tiros de borracha, as bombas de gás lacrimogênio, melhor dizendo, para que tente apartar essa confusão e que os torcedores que estão envolvidos nessa briga também se afastem da confusão. Gama. Esse ouvinte, preocupante, aliás, cara. Ele está sempre participando aqui da programação, ele entra muito no programa do Cláudio Monteiro. Eu tenho aqui alguns ouvintes que eu guardo, não só a voz, mas os próprios nomes que eles se identificam aqui. E esse ouvinte, ele está sempre muito bem informado e ligado, porque ele é taxista. Então ele está rodando pelo Rio de Janeiro. Mas o que ele está falando, eu quero o Tiaguinho também, o que o Tiaguinho falou, o que eu falei anteriormente, isso aí já estava previsto, tá? E amanhã vai ser pior e sábado também. Porque vão chegar mais, né? Mais além de chegar mais, nós temos outros pontos. Eu vou trazer para você aqui, ó. Hoje o Fluminense divulgou que os torcedores do Fluminense amanhã, ou melhor, no dia do jogo, tem disponibilizada a Praça Floriano Peixoto aqui, que é a Cinelândia,
onde será colocado um telão para a torcida do Fluminense. A partir de 11 horas da manhã de sábado haverá um bloqueio nas principais ruas aqui, inclusive da sede da Super Rádio Tupi, de onde nós estamos falando. Então, a partir de 11 horas haverá bloqueios, um departamento médico será montado aqui, haverá um reforço, um contingente reforçado de policiais, e no perímetro, inclusive o VLT não vai funcionar neste perímetro. Informações: o evento é de graça. Se alguém tentar vender o ingresso para você, tô vendendo o ingresso para você assistir o telão na Cinelândia, meu camarada, não pague, não entre nessa, porque é 7-1, porque o ingresso é zero, não vale nada, nada, nada. Você vai poder assistir. Quer mais? Sambódromo, a mesma coisa. No Sambódromo vai ter um telão, e no Terreirão do Samba vai ter acomodações com banheiros, enfim. Aqui também vamos ter banheiros químicos, tá? Eu esqueci de informar. E lá no Sambódromo, Tiaguinho, também um telão para os argentinos. Além do Terreirão, teremos Sambódromo. Sambódromo, telão, Terreirão, para que as pessoas possam utilizar ali também o local para botar até barraca de camping, se o pessoal quiser montar suas barracas ali. E eu trago uma outra informação: no trenzinho do Corcovado, na estação Cosme Velho, o presidente Sávio lá do bondinho do Corcovado está informando que vai haver também um telão para a galera ali das Laranjeiras, Cosme Velho. Não vai ser no Cristo não, hein, galera? Não é no Cristo, é na estação Corcovado, que fica ali no Cosme Velho. Maravilha. Sérgio Guimarães, agora passando aí rapidamente para o time do Fluminense, jogadores já concentrados. Já concentrados. É uma obrigatoriedade que a Conmebol passa para os clubes, faltando 2-3 dias para a decisão, eles terem uma concentração permanente para que os jogadores não corram nenhum tipo de risco em local nenhum, de deslocamento de suas residências ou de qualquer outra situação. Então os dois inclusive estão próximos. O Boca e o Fluminense estão perto da Vila Olímpica, onde nós tivemos, a Olimpíadas, a Vila Olímpica ali e tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Time, por enquanto, é mistério total. Não vazou ainda a informação. Martinelli no meio, Lima ou Alexander, ou John Kennedy na frente com menos um no meio de campo e um time mais ofensivo. Essa aí, se alguém conseguir antecipadamente a informação, parabéns. Intuição do repórter. Intuição, não é informação. Eu acho que ele vai não ser a posição do Thiago Vera. Para mim, ele vai colocar Martinelli no meio de campo e não começa com John Kennedy. É um cheirinho maior aí de Martinelli, até porque o Alexander começou jogando a partida lá contra o Bahia, onde o Fluminense utilizou reservas, mas o Alexander começou como titular. Então, um cheirinho aí de Martinelli. Eu não acredito muito aí em John Kennedy começando logo de início. Acho que não. Mas é difícil, né? Na verdade, Gama, nada surpreende a gente, Porque o Fernando Diniz já usou o time com o Martinelli e já usou o time com o John Kennedy. Isso quer dizer 4 jogadores de frente ou então 3 jogadores de meio campo, 3 jogadores de frente também. Eu acho que, independentemente de quem entrar, o Fluminense não vai perder a característica de nem pode, Porque se vem na batida o ano inteiro treinando um jeito de jogar, tem uma fórmula que tá dando certo, é finalista da competição e pode ganhar a principal da história do clube, o Fluminense vai tomar cuidado de uma decisão que é natural qualquer time tomar, mas acredito que não tem que abdicar do jogo dele. Seja com Martinelli ou John Kennedy, é um jogo de posse, é um jogo de toque, de espaços mais curtos, concentração de atletas e tal, inversão de algumas jogadas aí sim para velocidade, principalmente do Keno. O Arias puxando sempre a responsabilidade de um comando de ações ofensivas. O Cano, quando a bola chega, é um jogador que, modo de falar, finaliza de qualquer jeito. Isso não quer dizer que é demérito, que é ruim. Finaliza de qualquer jeito, porque ele é um cara que a bola vem, ele não tem muita firula para fazer o gol. Vem, ele manda para dentro do goleiro. Então, um cara que faz muitos gols, é o jeito do Fluminense, não tem que mudar. E é mais fácil a gente esperar que o Fluminense tome uma iniciativa, até porque a final é no Maracanã, é em casa, é hoje a casa, digamos, do Fluminense, contra o Boca, que eu acho que vem um pouco sim mais cauteloso para esperar,
para ver o tempo passar, para catimbar, para fazer um pouco da estratégia que o Boca também fez contra o Palmeiras e conseguiu executar bem quando saiu na frente, né? Tomou depois o empate, e o Boca conta muito com o goleiro deles nos pênaltis. Haja vista que na semifinal contra o Palmeiras ele acabou sendo um cara decisivo, né? O Everton pegou um também, mas o Romero foi um cara decisivo. Então, eu acho que cada um vai usar a arma que o adversário está acostumado a ver. Não acredito em nenhum tipo de surpresa. E a escalação com A ou B dentro de um modelo que o Fluminense já usou. Seria algo de outra, assim, uma outra característica se tem uma escalação, por exemplo. Vou dar um exemplo que não vai acontecer. O André de cara na zaga. Não. Entendeu? Aí sim, seria uma surpresa, porque o Diniz faz isso durante os jogos, mas ele nunca fez isso de início. Então, qualquer tipo de coisa relacionada a isso que eu citei do André e tudo mais, eu acho que não acontece. É o padrão fluminense de jogar. Maravilha. Sérgio Guimarães, o que mais você vai trazer no Giro Esportivo a partir das 10 da noite com André Ribeiro, Sérgio? Vou trazer que Fábio está próximo de uma marca importante na carreira. 100º jogo do Fábio, paredão da equipe do Fluminense. Vou trazer detalhes da programação, o que o Fluminense faz de hoje até a bola rolando no sábado. E vou falar também sobre outras informações envolvendo o chamado periférico da decisão. Tem muita coisa boa daqui a pouquinho no Giro Esportivo da Super Rádio Tupi. Amanhã cedinho tem também a participação do brother no Clóvis Monteiro, como nós estamos fazendo nesses últimos dias, e nós estaremos no CT lá no Carlos Castilho do Fluminense, acompanhando a última movimentação do tricolor antes da decisão. Tá chegando a hora. Valeu, Sérgio. A hora e o coração, adrenalina a milhão. É isso aí. Valeu, Sérgio Guimarães, com as informações do Fluminense aqui no nosso Tupi na Rede Especial. Daqui a pouco tem informações do Vasco da Gama aqui no Tupi na Rede. Tupi na Rede. Tupi na Rede. Vinícius Gama. Beleza, galera, 9h30 no Rio de Janeiro. Chegamos aí no segundo tempo já do nosso Tupi na Rede desta quinta-feira, 2 de novembro, feriado, dia de finados. Rapaz, e o Vascão, hein? Vascão voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, dá aí uma respirada, né? Muito vivo nessa luta contra o rebaixamento. 2-0 para cima do Cuiabá, um resultado importantíssimo. Wellington Campos, tudo bem? Tudo bem, meu querido Vinícius Gama e também nosso Thiago Veras. Foi um jogo muito importante, principalmente pelo resultado, Gama e Veras, porque os outros times, né, no meio de semana tiveram resultados importantes aí, como o próprio Santos, que acabou vencendo de virada o Flamengo. O Flamengo teve 2 jogadores expulsos e os vascaínos, por incrível que pareça, estavam, né, esperando uma derrota, não uma vitória do Flamengo, mas a derrota do Santos. Tá certo, Thiago? Esse é o ponto. Não tô torcendo pro Flamengo ganhar, tô torcendo pro Santos perder. E a rodada foi boa, o Goiás perdeu, né? O Goiás perdeu 2-0, né? Quanto ficou o jogo do Bahia, o Vinícius Gama? O Bahia ganhou do Fluminense. Sim, na terça-feira, perdão. 2-0 também, né? E então o Vasco precisava de vencer de qualquer maneira e conquistou a vitória. O Gabriel Peck fez um gol de cabeça numa bola rebatida e polêmica também, porque demoraram mais de 6 minutos no VAR para traçar as linhas, e muita gente achando que houve um erro, só que era para analisar a posição do Sebastião e do Isidro Pita, que estava na ponta da pequena área. Então muita gente quis fazer com o zagueiro. Não, mas foi um lance bastante ajustado, e aí confirmou o gol do Vasco da Gama. O técnico Ramon Dias fez algumas mudanças e o Luca Orediano fez seu primeiro gol, um gol inclusive de um jogador que demonstra muita inteligência, já nos acréscimos.
uma bola recuperada no meio-campo pelo Prachetes. Ele toca no Luca Orediano, ele avança com a bola e estava impedido o Alex Teixeira, que dá uma puxada nos zagueiros para o lado. Quando ele percebe, ele passa entre os dois zagueiros com a bola, se livra deles, avança na saída do goleiro. Ele faz o segundo gol, vibrou bastante, todo mundo vibrou muito com ele, até porque vinha tentando esse gol, chegou como uma grande promessa para o Vasco, era um jogador pretendido por outros clubes, não só na Argentina, até mesmo na Europa. O Vasco pagou um preço bom para ter o Luca Orediano, mas não tinha acontecido ainda. Eu te diria até que, para mim, hoje foi a estreia dele, viu, Thiago? Viu? Se a gente considerar os bons lances que ele teve. Ele, por exemplo, naquele jogo em que o Vasco foi goleado pelo Flamengo no primeiro turno, ele foi titular naquela partida e ele erra, o primeiro gol do Flamengo, o gol do Eric Pulgar, ele erra numa saída de bola como se fosse lateral pela direita e sai o primeiro gol do Flamengo. Então ele ainda não tinha feito uma boa atuação. Então o Vasco ganha de 2-0 do Cuiabá, muita comemoração, a torcida muito grande do Vasco. Eu reparei. Você viu aí? Se não foi maior do que a do próprio Cuiabá, dividiu um público de 27.604 torcedores presentes. E o Ramon Dias gostou demais da vitória, disse que ela foi fundamental e voltou a dizer que o Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair, segundo ele, vai continuar brigando. E agora tem o clássico com o Botafogo na próxima segunda-feira, para fazer aí o clássico com o Botafogo às 19 horas no estádio de São Januário. Não tem mais ingresso. Aliás, o São Januário já ficou pequeno, né, para a torcida do Vasco já há muito tempo, né? Em menos de 3 horas, menos de 4 horas, os ingressos são esgotados. E se tivesse o dobro, também venderia, principalmente para esse clássico com o Botafogo. É isso. Com relação a essa parte de baixo aqui da tabela, né? O Vasco venceu, volta a jogar em casa na segunda-feira com o Botafogo. São Januário tem 34 pontos o Vasco, mas tem uma galera aí com 37. O Cruzeiro tá chegando a 38, vai empatando com São Paulo 0-0 no Morumbi. São Paulo tem quantos pontos? São Paulo tem 40, 11º. Já contando esse empate. Contando com esse empate, 40. E o Cruzeiro 38, né? O Cruzeiro tá chegando a 38. 38. Só que o problema aqui também, né, que o Cruzeiro tá pontuando e Bahia e Santos também estão pontuando. O Bahia conseguiu vencer, não jogou tão bem contra o Fluminense, mas conseguiu a vitória. E o Santos também. O Santos tomou aquela goleada do Internacional, mas conseguiu se recuperar e na rodada ontem venceu o Flamengo 2-1. E antes de vencer o Palmeiras. Sim. Tinha vencido. Conseguiu vencer dois times que no início do campeonato eram apontados, né, como os favoritos ao título. Na próxima rodada, o Santos pega quem? Vamos lá, na 32ª rodada, o Cuiabá. O Santos pega o Cuiabá na Vila, na segunda-feira. O Goiás vai pegar o Coritiba fora, mas o Coritiba é muito inconstante. Ele pode aprontar uma surpresa, como ele pode entregar em qualquer lugar, em casa, fora. O América Mineiro hoje tá meio kamikaze assim também. É um time que parece que não vai escapar do rebaixamento, não joga mal. Mas atrapalha bem, né? E atrapalha muito, porque eles têm jogado bem, mas o resultado não vem. Então é um time kamikaze, porque não tem mais nada a perder, né? Não tem muito o que fazer, é entrar em campo e tentar ser isso aí, cara. Escapar do rebaixamento, acho que pela lógica, né? Pelo mental, pela pontuação na tabela, é muito difícil que o América permaneça hoje na Série A. E o Bahia pega quem? O Bahia vai pegar na próxima rodada. Cadê o escudinho do Bahia, hein? Ah, meu Deus. O Bahia. Ele pegaria. Não, eu sei. O Bahia pega o Grêmio. Vai pegar o Grêmio no dia 4. 4 de. Nessa rodada de final de semana, ele pegaria o Cruzeiro. Aliás, é isso? Vai pegar o Grêmio na Arena do Grêmio. Ele pega o Grêmio. É o jogo com o Grêmio. Então, o Vasco vai ter que ganhar do Botafogo. Aliás, o Vasco tem que ganhar todos os jogos. Ele não tem. Por enquanto ele não pode escolher. Pensar tem que ganhar até a pontuação X que garanta
o Vasco na Série A. Tem como escolher, pensar esse, aquele, tem que ganhar o que puder ganhar. Tem que pontuar. Ele foi a 34 agora, ele precisa, pelas contas dos matemáticos aí, de mais 12, mas não acredito que vão precisar de tantos pontos assim para permanecer. E a boa notícia é que o Vasco entrou com uma dúzia de jogadores pendurados, para ninguém ter dúvida, 12 jogadores pendurados, 6 no time principal, 6 no banco, e ninguém levou o terceiro cartão amarelo, diferente do Botafogo, que vai ter desfalques importantes. Vasco tem a volta do Verrete, e aí pode ter as voltas do Marlon e também do próprio Rossi, eles que não viajaram para Goiânia e também Cuiabá. Os dois zagueiros, né, Gama? E o Marlon Freitas, o Adrielson e o Vitor Cuesta, e o Marlon Freitas suspensos. Então, um panorama completamente diferente do clássico. O Botafogo, num momento de muita instabilidade, perdeu como perdeu pro Palmeiras, mesmo assim ainda é o líder do campeonato, mas a vantagem que chegou a ser de 12, 13, 14, enfim, agora é somente de 3 pontos pro Palmeiras e 4 pro Bragantino. Um monte de gente chegando na cola também para brigar nesse final. E o Vasco venceu fora, independentemente de como jogou, da dificuldade que teve. Mais uma vez o Léo Jardim muito bem, mais uma vez o Medel muito bem. O Peck falou que Gabriel jogou bem, cobrado, né, pelo Ramon Dias de pisar um pouco mais na área, estava no lugar certo para finalizar. Se o Vasco teve dificuldade, é natural que agora não tem jogo fácil, todo mundo tem um objetivo, então todo mundo vai fazer um jogo o mais complicado possível, não tem essa de ter facilidade. O Cuiabá teve bola na trave, mas o mais importante é o resultado. Então o Vasco, que vê os outros vencendo nesse momento, venceu também, que é importante. Os jogos do Vasco, até ele conseguir essa pontuação, serão jogos emocionais, né? Ele vai jogar com o coração, com a emoção. Às vezes a técnica acaba sendo até superada. Agora, em São Januário, o Vasco voltou a jogar bem. Ele fez um grande clássico com o Flamengo, fez um grande clássico com o Fluminense. O Newton Santos, que venceu de 4-2. E não conseguiu vencer do Internacional, tendo mais oportunidades. Não conseguiu vencer do São Paulo, tendo mais oportunidades. E também teve mais oportunidades contra o Flamengo, mas acabou perdendo aquele clássico. Então, agora é enfrentar. Eu te confesso que eu queria muito a vitória do Botafogo ontem, para que o Botafogo entrasse psicologicamente um pouquinho mais relaxado no clássico. Agora, amigo, é corda no pescoço dos dois. Precisa de muito vencer. É tão doido, né, Gama? Você vê que o Vasco perde em casa pro Inter, mas o Vasco goleou o Coritiba. Isso. E o Inter perde em casa pro Coritiba, né? O Inter, que esboçava uma reação, por exemplo, hoje também é um postulante a rebaixamento. Também precisa da pontuação logo para escapar. Se o Inter, que estava próximo de ser um finalista, né, muito próximo de ser um finalista de Libertadores e conquistar um título mais importante do continente, hoje estaria numa posição de beirando ali o finalzinho da Sul-Americana, né? Sim. Porque tem clube que abre vaga, tá o São Paulo, então olha como é que é a tabela, e muita gente cravando hoje a vitória do Cuiabá. E eu falei, não, cara, calma que cada jogo é um jogo, entendeu? O Cuiabá, ele atrapalhou a vida de Flamengo, de Fluminense nesse ano, vencendo os dois aí por 3-0 e tal. Mas, né, assim, cada jogo é um jogo. Do Botafogo também, no Newton Santos, né? Agora, destacar aqui rapidinho, que eu tô de frente, né? O Elton agora sentado aqui também, consegue ver lá na imagem. O Gama tá um pouco encoberto aqui por uma outra televisão. Tô encoberto pela barreira. O segundo tempo no Morumbi, quase até pênalti, né? O jogador tirou a mão na hora. Só dá Cruzeiro, cara. Acabou a bola, jogar uma bola no travessão, no rebote, um chute pra fora. O Cruzeiro domina inteiramente São Paulo. E eu percebi que muitos vascaínos estavam torcendo contra, porque talvez fosse melhor o São Paulo escapar logo, né? O São Paulo tem uns pontos a mais ali e tal, apesar de também estar na briga de rebaixamento, escapar logo e empurrar o Cruzeiro mais pra baixo. Fica sendo um adversário declarado, digamos assim, do Vasco. Sim. Né? Mas também outros pensam que esse empate tá bom. Já que são equipes que estão no bolo, os dois perdem pontos, né? Daqui a pouco o Vasco vencendo 2 jogos, e o Vasco vai pegar o Cruzeiro ainda. Então talvez esse aí seja o melhor resultado.
O pior, na teoria, seria o Cruzeiro ganhar, que tá batendo muito na trave. Então, uma pressão danada fora de casa do Cruzeiro. Já teve aí uns 3 gols perdidos, essa bola na trave. Bruno Rodrigues, tá madurinho o gol do Cruzeiro. Wellington, então você volta daqui a pouquinho no Giro Esportivo. Vamos trazer o técnico Ramon Dias falando a respeito desta vitória do Vasco, fazendo projeções já do time para o jogo contra o Botafogo e falando de eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Assunto sempre importante. Valeu, Wellington. Wellington Campos com a melhor cobertura do Vasco da Gama aqui no nosso Tupi na Rede. A galera também participa, 98018-8880. Boa noite, Vinícius Gamas. Boa noite, Thiago. Irmão, é loucura, loucura, loucura. A casa das apostas ri à toa. Flamengo perdeu, Fluminense perdeu, Botafogo perdeu e o Vasco ganhou. Irmão, isso aí é azar ou é sorte? Ou é simplesmente finados? Irmão, é loucura, loucura, loucura. Meu nome é Rony Pessoa, nome de Carlos Buquerque. Como tem gol, irmão? Valeu, família Tupi. Valeu, amigo. Competência, né? Competência do Vasco, do Santos também. A expulsão do Gerson, pra mim, acabou também influenciando. E é isso, competência. O jogo foi muito difícil pro Vasco. O Cuiabá teve bola na trave, teve algumas boas oportunidades, tentou, por ser o time mandante, tomar um pouco mais as rédeas da partida. Primeiro tempo o Vasco chutou muito pouco. Mas o que importa foi o resultado. Jogador certo, na hora certa, porque teve jogo que o Vasco foi bem, o Wellington acabou de destacar aqui, melhores oportunidades, mais chances e tal, e não conseguiu vencer, né? Então o importante nesse momento é pontuar, até porque a gente vê o Santos ganhando 2 jogos importantes, a gente viu o Cruzeiro nesse momento tendo uma reação, também com 2 vitórias, ganhou um clássico, ganhou um jogo em casa, estava muito pressionado, deu um respiro. A gente vê ainda uma pressão em cima de São Paulo e de Internacional. Esses times, eles pontuando, Bahia vem de vitórias. O Vasco também tem que ganhar, independentemente como se apresentar, se jogou bem, se jogou mal, se foi 1-0, se foi 5. O Vasco tem que ganhar até atingir uma pontuação que garanta o Vasco na Série A. Beleza, deixa eu mandar um abraço aqui pra essa galera também. E gol do São Paulo, hein? Vê aí que é gol do São Paulo, depois você me confirma aí o autor do gol do tricolor paulista. Meu amigo, Luciano, atacante. A minha dúvida é se foi um frangaço do goleiro ou não. Meu amigo, do Rafael, que é bom goleiro, hein? Portanto, 1-0 para o São Paulo. Resultado, deve ir pro VAR, eu não sei. Não vi muito lance não, mas... Não teve lance de VAR, teve, não? Não. Foi um cruzamento da esquerda e uma cabeçada do Luciano até atrás. Eu vou ver bem agora aqui no replay, ó. Segura um segundo, ó. O cruzamento veio da esquerda, Luciano, condição legal. Não teve não, foi no cantinho. É porque eu fiquei com a dúvida se tinha sido no meio, pela condição do goleiro, ou no canto. Cabeçada no canto esquerdo, não tinha nem como pegar. Cabeçada perfeita, 1-0, gol legal. São Paulo tá na frente. E queimou a minha língua, que eu acabei de falar aqui que só dava Cruzeiro. Bola no travessão do Cruzeiro, as principais oportunidades do Cruzeiro no segundo tempo. E o São Paulo consegue o resultado. Escapa e o outro cai um pouco. Tem vascaíno que vai pensar dessa maneira, sendo um bom resultado. O empate também até seria. O ruim seria o Cruzeiro vencer o São Paulo fora. É isso aí, Thiago Veras que cobre o Botafogo e queimou a língua. Olha, o Antônio dos Selvagens, amigos, estou muito preocupado com esse lado esquerdo do Fluminense. Marcelo na lateral esquerda e o Felipe Melo de zagueiro pela esquerda. O Marcelo é lento e o Felipe Melo, além de lento, vem de contusão. Correto, segundo o nosso amigo aqui, seria o Diniz escalar o Alexander na esquerda e colocar o Marcelo no meio campo. Beleza, valeu, Antônio, um abraço para você. 9h47, eu volto ao jornalismo da Super Rádio Tupi. Alô, Gustavo Mota. Alô, Vinícius Gama, trazendo atualizações sobre as brigas entre torcedores do Fluminense e torcedores do Boca Juniors em Copacabana e também na Lapa. A Conmebol acabou de divulgar uma nota oficial a respeito dessas brigas. Eu vou ler aqui na íntegra, abre aspas: a Conmebol convoca os torcedores de Boca Juniors e Fluminense para compartilharem juntos os momentos de alegria e celebração que nosso futebol proporciona. Os valores do esporte que mais nos apaixona devem inspirar comportamentos de paz e harmonia.
Por esta razão, repudiamos os atos de violência e racismo que possam ocorrer no âmbito desta final. Fecha aspas. Ainda sobre toda essa confusão, um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra pelo menos 5 torcedores do Fluminense agredindo um torcedor do Boca Juniors em uma das esquinas da praia de Copacabana com barras de ferro. Vinícius Gama. Tá certo, Gustavo Mota, portanto lamentável. Valeu, daqui a pouco você volta aí no Giro Esportivo com André Ribeiro, aqui no FM 96,5. Daqui a pouco tem a reta final do Tupi na Rede. Tupi na Rede. Tupi na Rede. Vinícius Gama. Muito bem, 9 da noite, mais 50 minutos. Daqui a pouco tem o Giro Esportivo com André Ribeiro. E hoje o Neymar passou por uma cirurgia no joelho em Belo Horizonte. Foi a cirurgia mais importante dos 14 anos como atleta profissional. Há 2 semanas, no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, ele sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo. Al Hilal da Arábia Saudita, time do atacante, concordou que a cirurgia fosse realizada em Belo Horizonte pela equipe de Rodrigo Lasmar, médico do Atlético e também da seleção brasileira, que falou mais cedo, e vamos ouvi-lo aqui no Tupi na Rede. O atacante Neymar Júnior, do Al Hilal e da seleção brasileira, teve uma lesão complexa no joelho esquerdo durante uma partida da seleção brasileira no dia 17 de outubro, e hoje pela manhã ele passou por um tratamento cirúrgico para correção dessas lesões. Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, o reparo das lesões meniscais dos 2 meniscos, e a cirurgia foi um sucesso, ficamos muito satisfeitos. O Dr. Juan David, diretor do Al Hilal, está conosco, veio para acompanhar a cirurgia e ficamos muito satisfeitos com o resultado. A cirurgia foi um sucesso. Ele deve ficar no hospital por 24 ou 48 horas, dependendo da sua evolução clínica. A partir disso, ele segue para a próxima etapa, que é a reabilitação fisioterápica. Gradativamente, nós vamos liberando informações à medida que tivermos novas evoluções. Muito bem, tá aí, portanto, o médico da seleção brasileira, também do Atlético Mineiro. A expectativa é de que o Neymar possa voltar aos gramados em até 10 meses. Aos 31 anos, o camisa 10 da seleção brasileira tem sofrido aí com as lesões. Bom, boa sorte para o Neymar, uma pronta recuperação para ele. É isso, Thiago Veras. E o Brasil, que ainda precisa muito do Neymar, que é bastante contestado e tal, mas não adianta, né? Até porque o Vinícius Júnior ainda não é esse cara aí para ser aquele protagonista da seleção brasileira. Tem tudo para ser, mas ainda não é, né, Thiago? O Vinícius está num processo, né? É um grande jogador, destaque no Real, importantíssimo hoje, titular da seleção, mas o Neymar ainda é o nosso principal atleta, nossa principal referência. Apesar de que eu tenho essa opinião, e até não é um demérito pelo posicionamento, né, de escala, digamos assim, que eu considero, lógico, o Neymar na carreira dele, mas eu não coloco como um gênio, algo dessa natureza, ou um pouco mais abaixo, mas sendo um craque. Gênio também não coloco. Eu acho que é muito forte para ele, é um craque, mas é um jogador que profissionalmente de vez em quando deixa a desejar em algumas posturas, em algumas questões profissionais. Esportivamente falando, o Neymar ainda nunca foi um número 1 do mundo, né? Ele nunca conquistou um título mundial com a seleção e talvez tenha a última chance na próxima Copa. Ele não vai fazer mais parte de outro ciclo, acredito eu, até pela idade também. Então, que ele possa se recuperar. Uma lesão dessa sempre é muito chata para qualquer atleta, muito tempo parado. O processo é intenso, né, de recuperação, parte física, parte muscular, enfim, e que ele possa voltar com uma cabeça profissional, pensando que ele ainda pode render para o clube e para a seleção brasileira, principalmente para buscar talvez um título mundial, né? Isso possa ajudar a mudar um pouco a imagem, a mentalidade do povo brasileiro, principalmente em relação ao Neymar profissionalmente falando. Beleza, deixa eu mandar um abraço aqui para Deise Maria nas redes sociais, falando aí dos possíveis conflitos, né, entre torcedores de Flu e Boca no próximo sábado. Um abraço também aqui para o Guilherme Augusto, aqui nas nossas redes sociais. A última participação aqui através do 980188880. Boa noite, Gama. Sou o Cláudio Abrão de Ubá, Minas Gerais. Sofrendo com o Vascão, mas eu acho que vai sair.
Eu acho. Vamos torcer. Um abraço a toda a equipe aí. Boa noite, amigos. Valeu, parceiro. Boa noite pra você também. Eu também ainda acho que o Vasco vai sair. Bom, eu achava aqui, ô Thiago Veras, falei o seguinte, acredito ainda, né? Mas acreditava muito mais no título brasileiro do Botafogo. Disse aqui que pro Botafogo perder esse título, muitas coisas tinham que acontecer, o Botafogo tinha que dar muito mole, e parece aí que essas muitas coisas estão acontecendo, hein, Thiago? Por exemplo, a questão do tapetinho, Nilton Santos, primeiro turno, Botafogo ali com 100% e tal, um primeiro turno, melhor aproveitamento, né, de primeiro turno na história dos campeonatos brasileiros aí de pontos corridos, e o Botafogo já não vence há 5 jogos no Nilton Santos. Infelizmente parece que a maré virou, hein, Thiago? É verdade, tem até essa matéria no nosso site, tupi.fm, eu fiz mais cedo. Os 11 primeiros jogos do Botafogo em casa foram 11 vitórias, 100% de aproveitamento. Isso se estende até para o segundo turno também. A última vez que venceu em casa foi o Bahia, dia 27 de agosto. São 67 dias exatos que o Botafogo não vence em casa, que era uma grande arma, um grande trunfo, até pelo campo sintético, a festa da torcida, a sinergia, né, do time com o torcedor. São 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, incluindo um clássico com o Flamengo, o último jogo, confronto direto com o Palmeiras, além de 2 empates. Então, se tem algo que preocupa, além da parte mental ou outras questões, é o Botafogo não tá mais vencendo em casa. Valeu, Thiago Veras, abraço pra você, até daqui a pouco no Giro Esportivo com André Ribeiro. Agradeço a todos vocês que participaram através aí do 980188880 do nosso Tupi na Rede, e a gente encerra com os gols da vitória do Vascão na voz do garotinho José Carlos Araújo. 6h20, hora de Brasília. Apite comigo, galera. 11 jogadas, 34 para terminar. Olha a bola na área, cruzamento foi feito, a emendada, bateu na trave, cabeçada do pé que entrou. Gol do Machão da Gama. Gabi, Gabriel Peck, peixinho depois da bola bater na trave, na pressão do Vasco da Gama. Aos 11, abre a contagem, é o Vasco na frente, 1-0, Gabriel Peck, camisa 11. Foi os 11 minutos do segundo tempo, Vasco 1, Cuiabá 0. Olha o corte de Praxedes virando na minha direita, encontrou Orelhano, parte pro contra-ataque, Alex Teixeira estava impedido, por isso ele penetrou livre para uma cara, atirou, entrou! Gol do Machão da Gama! Orelhano, o Alex Teixeira estava impedido, estava atrapalhando, Orelhano partiu para dentro e colocou no cantinho livre, aos 52 minutos, 52 do segundo tempo. Não, é mais, Orelhano aumenta essa vantagem do Machão da Gama. O Vasco tá mais do que nunca, dando alegrias à sua galera, depois de tanto tempo. Orelhano com a camisa número 14, faz Machão da Gama 2, Cuiabá 0. Valeu! A gente faz rádio com amor e a nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa e do trabalhador. De dia, de tarde, de noite e de madrugada estamos aí. A Tupi tá ligada em você e você tá ligada é na Tupi. No carro é só alegria, em casa a melhor companhia. É tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. A Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. Beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é um povo e o povo é Tupi. É isso aí, meu povo. A gente faz rádio com amor, Super Rádio do Brasil, maior tititi. Vamos lá! O Rio
tinha feito até gente com a calça pescando siri. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É o Povo Roxo e Nilópolis, Nova Iguaçu e também Miriti. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. E na Baixada não é brincadeira, tem Madureira, Bangu e Acari. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Pode acabar a luz, olha eu não tô nem aí. O meu rádio tá sempre ligado, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Se passa lá no Estácio, lá em Caxias ou no Catumbi, todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vamos lá! A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. Beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vamos, gente. A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi.